Olá, eu sou o Luiz, do grupo dos Juristas Quadrados, e hoje iremos falar sobre a Constituição Argentina e as suas diferenças. Bom, na Argentina, para fazer um processo de reforma, precisa-se de 2/3 de votos em cada casa para criar uma lei que vai autorizar essa reforma na Constituição. Enquanto que no Brasil, basta o Congresso se reunir, vai ter a votação das duas casas também e faz a alteração. Na Argentina é um pouco diferente porque é um órgão, após essa lei que vai autorizar a modificação, eles vão eleger um órgão ad hoc que vai fazer a alteração em si na Constituição. Esse órgão não é permanente, ele só vai atuar dentro dos limites que a lei aprovada pelas duas casas do Congresso disponibilizou para ele atuar. Outro ponto que difere bastante a Constituição brasileira para a Argentina é que na brasileira tem as cláusulas pétreas no artigo 60, parágrafo 4º, expressas, enquanto que na Argentina tem uns artigos que vão fazer uma delimitação de atuação do Congresso, porém não é algo que é totalmente imutável. Os principais pontos negativos que esse modelo argentino adota são o custo elevado para fazer essas modificações, incerteza jurídica, demora muito tempo para realizar essas mudanças, tendo a última sido realizada há mais de 30 anos, e a polarização política. A Constituição da Argentina, ela passou por diversas reformas, sendo a sua primeira criada em 1853. Só que dentro disso, o país passou por um momento bem precário, marcado pela ditadura civil, que foi do ano de 1976 ao final do ano de 1983. E no final desse ano, subsequentemente, houve uma redemocratização. Mas o que aconteceu de fato? Quando a ditadura civil ocorreu, acontece que esses direitos eles meio que foram tirados do povo. Então, houve torturas, houve desaparecimentos de pessoas, onde eles lutaram, para que isso fosse devolvido a eles, não de uma forma somente escrita, mas de uma forma gestual para eles. E no final do ano de 1983, foi marcado por essa redemocratização. Só que em 1994 houve a reforma constitucional, só que até hoje é criticada, porque muitos nacionalistas falam que não é uma obra escrita que está sendo gestualmente feita pelo povo, é apenas uma coisa falada, ou seja, um papel fajuta para aquele povo. Então, a Constituição da Argentina, ainda assim, até hoje, é vista muitas vezes como uma forma somente escrita, mas nunca colocada de fato para exercer aquele direito ao povo. A Constituição do Brasil e da Argentina são bem semelhantes, os países são países democráticos, mas também há algumas diferenças, como no sistema do governo. Ambos têm a república presidencialista, porém a Argentina ela segue mais o modelo norte-americano. Os direitos também, direitos fundamentais dos dois governos têm uma divergência, porque o Brasil, com a Constituição de 1988, ele dá grande destaque aos direitos sociais, como a saúde, educação, moradia, e já na Constituição da Argentina, ela só foi fazer essa reforma, dar essa importância para os direitos fundamentais e sociais a partir da reforma de 1994. E as cláusulas pétreas, elas possuem no Brasil, porém na Argentina já é mais uma coisa aberta, uma coisa mais tranquila, não tem. Bom dia a todos. Eu fiquei com o tópico que irá falar sobre a hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos, sobre a Argentina e o Brasil. Os tratados internacionais de direitos humanos possuem hierarquia superior às leis ordinárias. No entanto, existe diferença quanto à possibilidade de alcançar a hierarquia constitucional. No Brasil, os tratados de direitos humanos retificados e internalizados possuem hierarquia supralegal, ou seja, são superiores à legislação ordinária, mas inferior à Constituição. Contudo, quando provados com maioria qualificada das duas casas do Congresso Nacional, esses tratados podem ser adquiridos, status e emenda constitucionais.
A Constituição brasileira estabelece um princípio da supremacia, determinando que ela é a norma fundamental do país. Os tratados devem ser interpretados em conformidade com ela. Além disso, adota o princípio da prioridade, assegurando que as normas mais favoráveis ao ser humano, seja prevista na Constituição ou em tratados, devem prevalecer. Na Argentina, a Constituição permite que os tratados de direitos humanos sejam reconhecidos como status constitucionais. Esse reconhecimento está diretamente previsto no texto constitucional, o que permite que determinados tratados sejam aplicados como normas constitucionais. Em caso de conflito entre um tratado de direitos humanos e uma lei, prevalece o tratado, podendo a lei ser considerada inconstitucional. A Argentina adota a transconstitucionalidade, mecanismo que permite maior integração entre normas internacionais e constitucionais. Ambos os países reconhecem a importância dos tratados de direitos humanos e a sua prioridade em relação às leis ordinárias. A principal diferença entre elas está na forma de atribuição e hierarquia constitucional aos tratados.